quem faz direito. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Esteves Advocacia Estratégica. Hoje a gente está com uma figura muito especial. Márcio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Thaís. Eu que te agradeço, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Só lembrar o pessoal de casa que antes da gente começar a gravar, eu sempre deixo 2 recadinhos. O primeiro é sobre o estúdio que a gente grava, aqui o Pipoca e Guaraná, o melhor estúdio da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, você que quer gravar o seu curso, seu podcast, eu super indico. Nosso segundo recadinho é, você que quer ajudar alguém, quer fazer o bem, assim como o Márcio que vai contar a história dele, vai ficar aqui na descrição do nosso vídeo o Pix da ONG Ação Querer Bem, que é uma ONG que atende crianças em situação de vulnerabilidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o qual eu tenho a honra de ser madrinha lá, embaixadora. Eu também sou. Então somos. Então ajuda aí a pedir o Pix do pessoal. Tem uma história que eu vou te contar daquelas cestas básicas que a gente conseguiu, foi muito legal. Me lembro de contar essa história. Então calma, porque olha, o Márcio vai trazer muita história boa pra gente, histórias de superação, experiências de vida e muito insight que tem a ver, acreditem, tem a ver com empreendedorismo, com ter empresas. Então aguentem aí só um pouquinho. E para vocês não perderem nenhum vídeo incrível como esse, curtam aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho que todo vídeo bacana que aparecer no Quem Faz Direito, vocês vão ser avisados, tá bom? Só tá faltando aqui a pipoca e o Guaraná pra gente, A né? pipoca e o Guaraná faltou. Ó, é propaganda enganosa. A advogada vai Tem que processar o botar aqui em estúdio. cima da mesa aqui, pipoca e Guaraná pra gente. Vamos falar sobre isso com o dono do estúdio assim Com que certeza. finalizar. Márcio, conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar na parte do ultramaratonista, conta um pouquinho pra gente a tua história de vida, como é que você chegou lá, você estava me contando, né, que você já foi empreendedor também. Traz essa experiência pro pessoal. Primeiro, eu trabalhava na fábrica da Antártica, né? Eu era responsável pelo CPD da Antártica, e quando a Brahma comprou a Antártica, todo mundo que era da Antártica dançou. E aí eu comprei a mercearia, né? Tinha filha pequena, falei assim, não posso ficar procurando. Comprei a mercearia, aí foi o inferno. Você pedia lá um misto quente, eu fazia um para mim, um para você. Outra pessoa chega lá, pedia um cachorro quente, fazia um para mim, um para ela. Final do dia o pessoal ia lá tomar cerveja, jogando porrinha, bebendo cerveja. Fui engordando, até o momento que eu já não estava aguentando mais, e foi quando pintou uma oportunidade de eu ir trabalhar com informática novamente. Uma construtora me chamou. Você é analista Sou formado, analista, não é isso? tenho pós-graduação na PUC, análise de sistema. E aí eu fui trabalhar nessa construtora na parte de informática, e meu apelido lá era Mocotó, só para ver as porcarias que eu comia, né? Só besteira. Até que um dia eu fui pegar um ônibus, não alcancei o ônibus. Quando eu fui deitar para dormir, queimação no estômago, azia, rolando na cama para um lado para o outro. Quando eu fui no banheiro, me olhei no espelho. Eu costumo falar que eu acho que é igual o cara que é viciado em droga e bebida. Não adianta ninguém falar. Que minha filha me dava esporro, minha esposa me dava esporro. Vou morrer mesmo um dia. E comia besteira, comia gorduras, a beça. Aí quando eu olhei no espelho, caiu a ficha. Eu acho que deu aquele estalo, Sim. né? Quando eu vi no que eu me transformei, eu falei assim, não, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. E resolvi mudar. Calcei um par de tênis, no dia seguinte comecei a caminhar 3 quilômetros volta do quarteirão e fechar a boca todo dia. Era filé de peito de frango, alface, tomate, arroz integral, todo dia comendo isso, todo dia. E comecei a dar 2 voltas, 6 quilômetros e tudo, e meu irmão me inscreveu numa corrida, Deus sabe como. Eu com 98 quilos, eu corri 4 quilômetros, meu irmão correu 4, subindo e descendo o morro. E ali viciou, aí comecei a emagrecer, comecei a disputar a corrida de rua. E eu brinco na palestra, é onde eu pego todo mundo, que eu encarno todo mundo. Eu chego e pergunto assim, eu contando como é que foi meu primeiro pódio, né? Aí eu pergunto assim, meu primeiro pódio eu agradeço ao Flamengo. Aí os flamenguistas começam a vibrar, que gente ruim tem tudo que tem lugar, né? Em todo lugar tem flamenguista, não tem jeito. E aí o pessoal começa a vibrar. Aí eu falo, porque eu sou botafoguense. Eu tô correndo, me passa um cara com a camisa do Flamengo. Falei, perder pra flamenguista não, né? Aí eu passava o cara me passava, eu passava o cara me passava. No final, ultrapassei ele, cruzei a linha de chegada. Quando tô indo embora, me anunciam para subir no pódio, que eu tinha ficado em terceiro lugar. Eu falei, Com 98 quilos, não, eu já depois? estava fininho, já bem depois. E quer dizer, minha primeira motivação foi ganhar do flamenguista, né? Super motivação. Não sou botafoguense, sou vascaína, o pessoal de casa já sabe. Mas é uma senhora motivação, E aí né? me chamaram no pódio, e aí depois eu comecei, aí fui correr a minha primeira meia maratona, e comecei a treinar aquele sonho de que todo mundo que correr uma maratona, né? E aí eu me inscrevi na maratona, quando
Cruzei a linha de chegar na maratona, eu recebi um e-mail que ia ter uma corrida de 24 horas em São Caetano do Sul, São Paulo. E eu fiquei pensando, como é que pode um ser humano correr 24 horas, né? Eu falei, um dia eu vou fazer um negócio desse. E aí todo dia eu li o mesmo e-mail, todo dia. Eu falei, um dia porcaria nenhuma, vai ser agora. Eu fui lá, fiz minha inscrição. Aí os amigos só saíam para te sacanear, né? Falavam que eu ia correr de fraldão geriátrico, que eu ia dormir 22 horas, correr só 2. Chegou na hora, eu corri 166 quilômetros logo na minha primeira ultra, fiquei em terceiro lugar na minha categoria. Eu Nossa. chorava feito criança. E aí eu descobri minha paixão. E aí só foi aumentando. Aí já fui para as montanhas. Mas Depois... calma, antes de você chegar nessa parte, eu vou voltar um pouquinho à tua história, que você falou pra gente que abriu sua mercearia, virou empreendedor, e aí começou a comer. Você acredita que essa sua fome, não era fome, né, para Não, comer era desse gula jeito, mesmo. essa compulsão vinha também do empreendedorismo, porque não é fácil, é burocrático, é pesado, o Brasil não ajuda o empresário, né? Você acha que teve alguma coisa a ver o teu emocional com o fato de você estar ali empreendendo? O emocional teve a ansiedade, né? A ansiedade atrapalha Ansiedade. muito. E você também está sentado ali sem fazer nada, você fica relaxado. E quanto mais parado você ficar, é pior. O corpo vai ficando mais preguiçoso, você vai ficando com mais moleza, é pior. Você tem que botar. O que eu sempre falo, o mundo não para se você está feliz ou Sim. triste. O mundo não está ali por tua causa. Desculpa a palavreado, se a porrada vem, você ficar sentado reclamando, nada vai mudar na tua vida. Entendeu? Vocês estão aprendendo, né, pessoal? Então, eu tomei muita pancada. Eu fui criado em Guadalupe. 90% do pessoal foi criado comigo, deve estar morto. Virou bandido, está morto. Eu me formei, meu irmão se formou. Então, quer dizer, minha irmã se formou, minha irmã é médica, meu irmão é advogado também. Então, todo mundo correu atrás. Isso daí é livre-arbítrio, né? Você tem é o cara, por exemplo, o cara que tem o pai alcoólatra, ele vê o pai batendo na mãe. Ou ele vai achar aquilo comum, vai fazer a mesma coisa na esposa dele, ou então nunca vai querer aquilo para a vida dele. Né? Sim. Então a opção é tua, só que lá na Não frente você existe para paga. você essa questão, isso é muito importante porque muitos jovens universitários assistem o nosso canal. Não existe para você essa questão, então, de ser uma vítima da sociedade. Não O existe. bandido, coitadinho, é uma vítima. Não, você veio do meio e vim nunca se contaminou. Não. Eu vi aquilo, coisa errada, eu não vou querer aquilo para mim. Ao contrário, eu sempre quis ter, enquanto eu não comprei minha casa própria, eu não sosseguei. Meu sonho era ter minha casa. Trabalhei pra caramba, virava à noite, todo dia trabalhando. A minha filha, enquanto ela se formou, eu ganhava pouco, eu vendia os 30 dias de férias, juntava meu 13º, ia na escola da minha filha para pagar o ano todo para garantir o estudo dela. Então, o dia da formatura, eu estou falando para ela hoje, foi um dia para mim fantástico. Antes de eu vir para cá, 1 hora atrás, minha filha estava assinando a escritura da compra do primeiro apartamento dela. Olha que lá em bacana. Barcelona, cara. Em Barcelona, é que ela mora lá. Então, não foi em qualquer lugar, olha só. Então, é conquista, cara, sabe? É aquele negócio, ela sabe o caminho certo e errado. Eu sempre conversei com ela, o troço que eu sempre falei para ela, principalmente para toda mulher, cara. Você nunca peça nada, você tem que ser independente para não depender de um cara pedir para comprar um absorvente para você. Tem que estar tipo, porque igual de você não deu certo, não dá por quinto dos infernos. Você tem que estudar e ser dependente, não depender de homem nenhum. O troço que eu sempre cobrei dela foi estudo. Graças a Deus. Ela morou 8 anos na República Tcheca, em Praga, agora tem 1 ano que está morando em Barcelona. Graças a formada em relações internacionais, fala várias línguas. Isso é sensacional, porque a é gente meu bebezinho. É um bebê grande, mas é um bebê... É que para pai e mãe, o filho nunca cresce. E ela né? toma conta de mim. Às vezes eu posto alguma coisa na internet, ela já manda mensagem. Pai, tem que corrigir isso. Manda então seu beijo para sua filha que deve estar te assistindo. Ela vai assistir, com certeza, com certeza. E ela, cuidado, politicamente correto, não vai falar besteira. Né? Às vezes eu vou sair que a gente está numa idade, eu quero conforto. Eu não estou ligando se roupa está combinando com não está. Todo dia eu tomo café da manhã e divido com ela, né? Hoje é fácil. Né? Antigamente você ligava, falou, tá viva, eu desligava, que era uma fortuna. Hoje você fala WhatsApp por vídeo de graça. Sim. Então a gente passa quase o dia todo se falando. Você vai trabalhar assim, não está combinando nada com nada, não sei o que. Quero nem saber, eu queria ser meu conforto. Famoso pai coruja. Mas é legal, porque essas vivências que você teve para além do esporte, né, trazem mensagens de incentivo para os jovens, para as mulheres empreendedoras, para as mães solos, né, como você falou, não precisa depender de homem ruim. A gente consegue fazer o nosso caminho, por mais desafiador que seja. Sair da né? zona, a pior coisa que tem é a zona de conforto, porque o mundo é muito mais fácil para o perdedor. Porque ele não tem que fazer nada, ele só fica sentado arrumando desculpa e se lamentando. Agora o cara que não desiste, toma porrada da vida e está se levantando, está se ressurgindo. Eu acho que quanto mais pancada, mais forte a gente fica, entendeu? As cicatrizes fazem você ser muito mais forte. Cara, eu tive doença alta. Primeiro eu comecei a nascer num lugar muito pobre. Eu limpava a bunda com jornal, não tinha dinheiro nem papel higiênico quando eu era pequeno. Não venci, cara.
Não venci. Com certeza. Então, por que outra pessoa não pode? Ficar arrumando desculpa. Sim. É porque quer a vida fácil. E tem gente que vem de um lugar muito mais confortável do que você Gente, esteve não tem nada dia, né? melhor do que você conquistar suas coisas com o teu suor. Por exemplo, todo apartamento, casa que eu comprei, sempre gostei de eu pintar, de eu fazer alguma coisa para ter meu suor ali dentro para dar valor, entendeu? Que É bacana. muito gostoso você dar valor às coisas. E, graças a Deus, e a gente precisa de pouco para ser feliz. A gente tem que fazer o que a gente ama e tem que estar do lado do que a gente ama e ter um propósito. Acabou, mais nada, sabe? Se as pessoas soubessem como é bom fazer o bem, esse mundo seria muito mais fácil. Porque faz bem para a alma. Você não está fazendo, você está recebendo bem, entendeu? E por falar em fazer o bem, você falou, né, da sua experiência profissional e começou a correr para fazer o bem, não é isso? Você nunca pensou em ser atleta profissional? Nunca, comendo feito um porco, como é que... Conta pra gente como é que foi depois essa transição sua, né, de uma pessoa obesa, ociosa, né, com problema de ansiedade. Você chegou à fase de ser um atleta ali e como é que você pensou, o que te levou a ser assim, um atleta filantrópico? Conta para o pessoal essa experiência que foi incrível. Isso também gerou um problema que eu fiquei muito abusado, né? Assim, eu faço as loucuras porque eu sei que Nossa Senhora não vai deixar nada acontecer comigo porque eu estou fazendo bem e acabei ficando abusado por causa disso. Mas como aconteceu? Eu comecei a fazer as ultramaratonas, fazer provas de 24 horas, 48 horas, 200 quilômetros, tudo. E eu sempre me sentia assim, em débito com o Hospital do Câncer, né, com o Instituto Nacional do Câncer, que minha mãe teve câncer e foi curada por eles. Você está falando do INCA aqui do Rio de Janeiro. O INCA do Rio, né? lá na Praça Cruz Vermelha. Sim. E eu sempre me senti em dívida com eles. E um grande amigo meu que me incentivou a emagrecer, que os outros amigos falavam, é fogo de palha, daqui a pouco tá gordo de novo. Esse único que me incentivou, ele se mudou para Búzios. E ele sempre me ligava, quando é que tu vem aqui? Eu falava brincando, eu vou, mas vou correndo. E resolvi realmente ir correndo. E aí me deu aquele estalo, pô, mas correr não tem graça. Aí veio aquela ideia, pô, vou correr para arrecadando fundo para o Instituto do Câncer. Aí fui lá na Praça Cruz Vermelha, na época era a doutora Emília, que era diretora do INCA Voluntário, achou aquilo uma loucura tremenda, mas ela nunca tinha visto nada disso igual, né? Eu acho que eu nunca fui xingado tanto na minha vida. Porque eu fui escoltado pela polícia rodoviária, né? Daqui até lá. Você imagina num sábado de verão, de manhã, aquela pista dupla da região dos lagos, eu correndo com a polícia rodoviária me escoltando o engarrafamento que fez. Nossa. O nego passava de carro, seu filho daquilo, você não tem que fazer, não. Eu não sabia que tinha um porquê daquilo, né? Sim. E quando eu entrei na Via Lagos, o letreiro luminoso da Via Lagos, assim, parabéns, Rio Inca pelo Hospital do Câncer, com meu nome, Márcio Vilar. Cara, aquilo ali foi inesquecível aquilo. E aí, quando deu tão certo, aí depois eu corri do Rio a Paraty, arrecadando os fundos para o Instituto do Câncer, do Rio a São Lourenço, fiz do Rio a Basílica da Aparecida, e sempre fazia 3 vezes por ano de volta da Lagoa. Ficava 24 horas rodando de volta da Lagoa, arrecadava uma montanha de leite em pó. E aí, quando eu voltei para essas competições aí de 200 e poucos quilômetros, eu falei assim, pô, se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou ser mais um na multidão, eu tenho que fazer algo para chamar atenção, para arrecadar fundos para a causa. Aí resolvi dobrar a distância das provas. Aí, numa prova que tinha 200 quilômetros, eu corria 400. Depois passei a triplicar, corri 600. Eu fui correr uma prova de montanha, que foi nessa prova de montanha que eu descobri a força mental. Essa prova tinha 217 quilômetros na Serra da Mantiqueira, subindo e descendo montanha. Antes de eu ir para essa prova, eu fui numa loja de esportes, até que na Barra da Tijuca mesmo, pedi apoio ao cara. O cara me negou apoio, até tudo bem, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Quando eu cheguei para correr na prova, esse cara estava inscrito na prova também, e ele tinha uma equipe de corrida de aventura. E a loja dele só vendia coisas importadas, tinha tudo bom e melhor. E quando ele viu um cara que era super famoso na época, ele se oferecendo tudo que ele tinha no carro pro cara. Quando eu vi aquilo, eu fiquei mordido, né? Eu falei, filha da mãe, pra mim o cara não quis dar um boné. Pro outro que é famoso, oferecendo tudo. Eu falei, eu posso perder de todo mundo, mas esse cara eu não perco. Fiquei mordido. Te incentivou mais do que o Flamengo, esse aí. Não, e sem contar o seguinte, naquela época, hoje é separado. O survival, o cara corre com a mochila nas costas. Aí você pode correr com equipe de apoio, vai um carro levando tudo para você. Naquela época não tinha essa separação. Eu, com meu peso nas costas, corri igual você, não carregava nada, com o carro levando tudo para você. E aí, ele foi com o carro de apoio levando tudo, eu com a mochila nas costas, mas eu com raiva dele, fui embora, deixei ele para trás. Era muita chuva, muita lama. A chuva foi entrando no meu tênis, não deu bolha não, dilacerou meus dedos. Eu arranquei o bambu, que virou meu pé esquerdo, fincando para passar. E nisso, ele trocando de roupa e tênis toda hora, ele me passou, foi embora. Aí, daqui a pouco, no meio da prova, veio um cara me entrevistar. E aí, Márcio, como é que você tá? Eu falei, cara, meu pé acabou. O próximo checkpoint vai abandonar que não tem mais pé. Ele vira e fala para mim, pô, o João, que é o cara da loja, tá 10 minutos na tua frente quebradinho. Aí, quando ele falou aquilo, né? Eu joguei o bambu pro alto, saí na toda. Quando eu cheguei pro cara, e aí, o que houve? Senti o tendão, que pena, né? E pensando comigo, bem feito, desgraçado. Aí fui embora, ainda cheguei em 6º lugar na prova, e quando eu cruzei a linha de chegada, eu soube que tinha uma mulher em perigo.
e o diretor da prova está querendo 2 atletas para voltar e resgatar essa mulher. Eu fui e me ofereci. O diretor falou, você tá bêbado, cara, vai cuidar desse teu pé podre. Ele chamou outros 2 atletas. Eu entrei escondido no carro e fui com eles. Nossa. Quando a gente achou a Mônica, que era a atleta que estava em perigo, que ela estava totalmente desgastada, eles foram para fazer ela desistir, entrar no carro e vir embora. Eu falei, não, eu não vim até aqui para fazer ela desistir. Eu vim aqui para fazer ela continuar. E se ela quiser continuar, eu vou do lado dela. Aí eu pensei que eles iam vir com a gente. Eles foram embora e me largaram sozinho com ela. Eu fiz mais 12 horas do lado dela, quiseram cruzar a linha de chegada. Eu fui o único a cruzar a linha de chegada 2 vezes. E tá com o pé no lugar. E aí, quando eu tava na linha de chegada, esse cara super famoso, não tem nada a ver com aquele cara, tava me esperando na linha de chegada, ele bateu no meu peito e falou assim, cara, eu nunca vi ninguém fazer isso por ninguém. Pode ter certeza que tua vida a partir de hoje mudou. E aí, quando eu fui deitar para dormir, eu fiquei pensando, caramba, eu ia abandonar a prova no meio, por causa do cara, eu fui em frente, cruzei a linha de chegada. Aí eu descobri a força mental. A partir desse dia, tudo que eu quero, serve para corrida, para tudo na vida. Eu mentalizo aquilo. Mas não adianta mentalizar com a bunda no sofá que nada vai mudar. Você tem que mentalizar aquilo e correr atrás do teu sonho. Eu treino o tempo todo me imaginando, cruzando a linha de chegada, comemorando. Às vezes, eu pego sorrindo no treino como se aquilo estivesse acontecendo. Quando chega no dia da prova, tá prontinho aqui, é só botar em prática. A mente não deixa parar de jeito nenhum. Às vezes, é como você está em estado de alfa, a mente é desprende do corpo. É só o corpo que está em movimento ali. A minha mente já está lá na linha de chegada há muito tempo, entendeu? O recorde da esteira, eu tive certeza que eu ia bater 10 dias antes. Eu fui dar uma palestra em Atibaia, era um hotel fazenda. Fiquei correndo em volta do campo, me imaginando, descendo da esteira, abraçando todo mundo, comemorando. De repente, eu comecei a chorar no treino de alegria. Eu parei e falei, é meu, ninguém tira. Então, cara, nossa mente leva onde a gente quiser. Se você sair de casa, será? Ou será a gente faz um derrotado? Será que eu consigo? Nem sai, cara. Sabe, você tem que ir acreditando em você, tendo fé que você vai conseguir. E correr atrás, fazer acontecer, né? Gente, sensacional. Eu tô aqui. Preciso nem perguntar mais nada. Zerou o podcast. É muito aprendizado. Mas conta pra gente, Márcio. Hoje em dia você não corre só pelo Hospital do Câncer, Não, né? Você corre por diversas entidades. E aí depois eu correndo pelo INCA esse tempo todo, 3 vezes por ano tem o Rei e Rainha do Mar, um evento de natação que tem em Copacabana, Ipanema, que aí tem natação, tem aquele, esqueci o nome, que vai na prancha em pé lá, remando lá, esqueci o nome daquilo lá, e tem corrida de 5 quilômetros. E aí eu fiz um acordo com o organizador da prova, que toda vez do evento eu ia fazer 100 quilômetros de areia. Eu ia ficar de 5 da manhã a 5 da tarde correndo na areia para pagar 2 operações de coração de criança. Com isso eu fiz 20 vezes e paguei 40 operações de coração de criança. Uau! Não, e o mais engraçado, cara, dessas 20 vezes, pelo menos umas 15 vezes apareceu um maluco que eu não lembro, que não sei quem é. O cara aparecia que eu ficava indo e voltando ali na praia. O cara aparecia, fazia 1, 2 voltas comigo e ele falava sempre assim, que existe um caminho, um portal daqui da Terra que liga até Marte. Que eu sou a única pessoa que sou capaz de correr daqui até Marte. O único problema é que não tem como voltar mais de lá. Mas que eu tinha que correr esse portal todo o rei, mas ele aparece e fala isso, corre 2 voltas comigo e fala isso. Eu não sei quem é esse maluco. Se é algum ET que vem aqui para contar essa história. Se o ET estiver assistindo, por favor, se apresenta no próximo Rei e Rainha do Mar. Caramba, então você pagou 40 cirurgias de coração de criança. E aí um dia, né, um cara lá do Paragominas, no interior do Pará, me ligou, comprou 6 livros meus, aí me ligou, falei, o que houve? Não chegou o livro? Ele, não, chegou sim, tá? Eu queria te fazer um convite, cara. Queria te fazer um convite para ser embaixador de um projeto. Você fala o nome, Projeto Juquinha? Não parece nada, né? Gente. Projeto Juquinha. Vamos jogar no Google depois, cara, pessoal. Você é época de imposto de renda, é hora, faz doação para esse projeto, faz também doação para Ação Querer Bem. Você pode dividir um pouquinho para cada um. Cara, é fazer o bem, cara. A nossa ONG, né, que a gente é embaixador da Ação Querer Bem, tá lá no imposto de renda, então aproveita. Fazer. E aí ele falou assim, cara, aí eu falei assim, pô, será que alguém quer me fazer como laranja? Nunca ouvi falar em Paragominas, no Pará. Ele falou, cara, faz o seguinte, vem aqui, eu vou te mandar passagem, vem aqui. Ele mandou passagem até Belém. Quando eu cheguei em Belém, tinha um fazendeiro lá, riquíssimo, tinha um jatinho, aí me levou de Belém. Confiança é uma droga. A primeira vez eu fui de jatinho de Belém a Paragominas. A segunda vez o carro me levou. A terceira vez eu fui correndo, fui a pé. E aí quando eu fui lá conhecer o projeto, cara, eu fiquei apaixonado. Sou criança com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, sabe? E você vê que as crianças ganhando prêmio que aprenderam a rastejar, aprenderam a levar a colher até a boca, aprender a comer. Nossa. Aí tu vê que a gente não é nada nessa vida. Tanta gente nariz em pé, mesquinha, né, cara? E a gente não dá valor ao que a gente tem, né? Gente comemorando porque conseguiu rastejar.
Levar. Gente, E o legal, agora, tá fazendo 12 anos que eu sou embaixador. Quando eu fiz 10 anos, eu recebi uma homenagem lá, que eu chorei muito. Hoje, você vai lá, tem grafite com meu rosto no muro, tem sala com meu nome. E quando eu fiz 10 anos, um garotinho que eu conheci, quando ele entrou lá, eu vou 2 vezes por ano lá. Quando entrou lá com hidrocefalia, só ficava a cabeça tombada, não mexia. Quem fez minha homenagem foi esse garotinho, lendo homenagem. Caramba. Cara, eu chorava muito, sabe? É difícil assim, se não houver safadeza, não houver roubo, dá certo. Entendeu? Dá certo. Porque, cara, você vê a criança entrar de um jeito ali, sair de outro, sabe? Você sabia que você pode contribuir com aquilo. E no recorde do Caminho de Santiago foi assim, porque eu tinha acabado de bater o recorde de esteira, né? Fiquei 7 dias em cima de uma esteira, corri 827 quilômetros em cima da esteira. 827 quilômetros em cima de uma esteira. No American Shopping, no Recreio. Você imagina 7 dias em cima de uma esteira de frente para uma ótica. Correndo. Não imagino. Acho que ninguém imagina. Até 24 horas a esteira é mais fácil do que a rua. Porque você tem o amortecimento da esteira, tem o ar-condicionado, tem o favor. Mas depois disso, a rua é mais fácil. Porque na rua você sobe é um músculo, você desce outro músculo, você vira, você trabalha músculos diferentes. Sim. A esteira é o mesmo músculo, a mesma batida. Você imagina 7 dias batendo sem parar no mesmo movimento. E qual foi o teu objetivo correndo ali 7 dias? O que você ia ganhar? Quem você ia ajudar? Tinha 2 esteiras do meu lado. Cada 20 minutos na esteira era uma lata de leite pó que tinha doar para o Hospital do Câncer. Eu arrecadei 5 mil pacotes de leite pó para o Hospital do Câncer. 5 mil? Pacote de leite pó para o Hospital do Câncer ali naquela brincadeira. E botei o nome, bati o recorde. Como surgiu essa tentativa de recorde de esteira? Meu grande problema numa competição são as primeiras 12 horas. As primeiras 12 horas da cãibra, enjoo, vontade de vomitar. Depois de 12 horas que meu corpo aquece. Eu fico dias correndo sem parar. E eu fui disputar uma prova de 24 horas em esteira, eu fiquei em segundo lugar. Se tivesse mais 2 horas, eu tinha ganho. Que aí que eu tinha começado a correr para valer, né? E eu fui para casa chateado. Falei, caramba, será que existe algo maior do que 24 horas em esteira? Comecei a pesquisar na internet, descobri que existia um recorde mundial que um francês tinha batido, que ele tinha corrido 822 km em cima de uma esteira. Aí eu falei, pô, vou bater esse recorde. Só que o Guinness é uma empresa de marketing. Entendeu? Você tem que pagar. A pessoa pensa que você ganha dinheiro com o Guinness, você gasta muito dinheiro. Entendeu? Para trazer o juiz do Guinness para cá, na época era 3 mil euros por dia que tinha que pagar. Uau. Tinha que pagar passagem de avião, hotel, ele paga tudo dele. E como iam ser 7 dias, 24 horas por dia sem corte, tinha que ser 3 juízes revezando. Olha a despesa. E a outra maneira de tentar validar, porque o Guinness, como não é uma empresa de marketing, você tem que pagar, você tem que, para tentar validar, eu tinha que filmar os 7 dias, 24 horas por dia sem corte. Quem trabalha com mídia sabe que isso daqui é complicado. 7 dias, 24 horas por dia sem corte. Tinha que ter 2 testemunhas acompanhando, não podia repetir testemunhas, tinha que arrumar 84 testemunhas. Caramba! Tinha que ser num lugar aberto, que qualquer um pudesse ver, por isso tinha que ser no shopping center, juntar com uma tela de TV, rádio, jornal, mandar para eles e depender da boa vontade deles de validarem ou não, porque eu não paguei. Foram 5 anos oferecendo a todos os shoppings do Brasil e todo mundo dando não. Você tem que estar sempre preparado para a hora que a oportunidade surgir. Se ela surgir, estiver preparado, já era. Ou entrando no supermercado, preso o Nick ali do Recreio com a minha esposa fazer compra, um amigo que eu não via há muito tempo, que era personal trainer, estava sentado tomando um cafezinho, sentei para tomar um café com ele, falei, poxa, Luizinho, eu tenho um sonho há 5 anos e ninguém acredita. Quando eu contei para ele, Márcio, vai ser agora. Para minha sorte, ele era personal trainer do dono do American Shopping, tinha acabado de inaugurar. Ele ligou pro dono do shopping, fechou tudo, e aí, pô, fomos pra lá. E ele era personal trainer do Felipe, que era o repórter, um lourinho que era repórter da Ana Maria Braga também na época, fechou uma matéria com a Ana Maria Braga. Aí, primeiro dia eu correndo lá no shopping, o pessoal achando que era a venda de esteira, né? Pensava, o que é isso? Tá vendendo esteira? Aí ninguém olhava. Aí, quarta-feira, quando passou no programa da Ana Maria Braga, aí todo mundo ficou sabendo, começou a encher, gente. E eu tripliquei a audiência da Ana Maria Braga. O que ela fez? Mandou o repórter na sexta-feira pro shopping de novo. Eu correndo lá, o repórter dela me dando o queijo da fazenda dela na boca, dando o da fazenda dela na boca. E eu tripliquei a audiência dela de novo. E como eu bati o recorde mundial, fui tomar o café da manhã na segunda-feira lá com ela, né? Mas aí, voltando à prova em si, como eu falei, até 24 horas de esteira é mais fácil por causa disso. Depois disso, só o shopping batendo assim, e eu só podia descansar 2 horas por dia. Eu tinha que ficar 22 horas em cima da esteira. Se eu fosse no banheiro, descontava os minutos. Se eu fosse uma massagem, sobrava 40 minutos por dia para dar uma cochilada, né? E eu fui correndo primeiro, chegou no 4º dia, meu pé esquerdo virou uma bola. Eu comecei a mancar de dor, e comecei a ficar para trás do recorde. Faltando 2 dias, o cara chegou para mim, Márcio, esses 2 dias você não pode descansar, nada, senão você não bate mais o recorde. Eu precisava correr ainda 250 quilômetros. Uau! Primeiro dia eu virei direto, só corri 100, mancando muita dor e cheio de sono e cansados. Fui para o último dia tendo que correr 150 quilômetros, uma noite virada já,
e mais 5 noites dormindo 40 minutos com o pé feito uma bola. Parecia impossível, né? Aí o dono do shopping apareceu lá, chegou pro meu colega, o que precisa fazer para ele bater o recorde? O meu colega falou para ele, só libera o estacionamento. Aquela última noite no shopping, não cabia mais ninguém. Aí o shopping lotado, o pessoal todo, eu até me emociono assim, falando assim, o shopping todo cantando e dançando, me incentivando para bater o recorde mundial. Caramba. O pessoal cantando e dançando, eu correndo, jogando água na cara para me manter acordado. Quando deu umas 2, 3 da manhã, eu pedi 5 minutos, sentei na esteira, cobri a cabeça com a toalha, falei, acabou, não dá mais, não tem mais condição. Eu caí na esteira cheio de dor. Aí quando eu olhei aquela multidão toda lá, olhei para o lado, eu vi minha esposa chorando, eu falei, não, eu não posso ser o causador da decepção dessas pessoas. Falei assim, não sei de onde que veio a ideia, comecei a dar tapa na minha cara, eu despertei. Quando eu levantei, o shopping veio abaixo. Parecia que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Eu acelerei a esteira e dando tapa na cara. Se deixei dando tapa na cara, encaixou, né? Aí eu bati o recorde de manhã, foi fantástico. E aí na segunda-feira, quando eu fui tomar o café com a Ana Maria Braga, ela passou a filmagem do antigo recordista, o cara corria todo monitorado, cheio de fios, né? Para saber o que ele precisava de comer, beber. Aí ela falou assim, pô, o cara corria com todo monitorado, corria com tudo, você não tinha nada. Eu falei, ao contrário, porque não tinha patrocinador. Um amigo levava uma Coca-Cola, outro amigo levava uma paçoca, foi assim, né, sabe? Eu falei, ao contrário, eu tive o que ele não teve, ela o quê? Amigos. Uau. Se não é aquele pessoal no shopping que tinha batido o recorde, aquela energia, se tu vê o vídeo, cara, sabe? O shopping todo cantando. E o engraçado disso tudo, que lá tinha uma loja do Flamengo. Todo dia o cara passava... Ele e o Flamengo, gente. Eu tenho problema com o Flamengo. Tinha uma loja do Flamengo, o vendedor passava todo dia para ir trabalhar com a camisa do Flamengo. Quando passou no 5º dia, eu falei com ele, vem cá, tu quer fazer uma aposta comigo? Ele, qual? Se eu bater o recorde, tu vai botar a camisa do Botafogo. Ele tá valendo. Quando eu bati o recorde, ele se enrolou no bandeirão do Botafogo. Lá, o shopping todo cantando hino do Botafogo para me incentivar lá. O Gerson, canhotinha de ouro, mandou mensagem para ensinar a bater o recorde. O pessoal da Cidade Negra mandou mensagem para bater o recorde. O jogador do Botafogo mandou mensagem, me ensinou a bater o recorde. Foi algo magnífico, magnífico. Gente, é algo magnífico. assim que você vai levar para a vida, Foi. De todos né? os recordes, eu falei assim, esse foi o mais legal, porque eu tava na minha casa, né, cara? Tava o povo todo do meu lado, né? Agora, outro recorde também que marcou muito... Não, calma. Antes de você falar do outro recorde, vamos falar para a galera que está em casa assistindo. Gente, isso aqui é emoção, é adrenalina, tudo ao mesmo tempo, É porque né? eu falo, minha palestra não tem igual, cara. Não, porque tô toca vendo. as pessoas, sabe? Se o podcast é assim, imagina a palestra. Inclusive, ele vai deixar os contatos dele, porque você dá palestras, né, em firmas, enfim, Sou né, palestrante do eventos. TED Talks, né? Você vai TED, contar né? pra gente também. Olha, o Essa- estúdio vai dar um jeito de aumentar o tempo do seu podcast, né? Que a gente faça em 2 partes, porque tem muito conteúdo Tem bacana. muita história. Mas você falou uma coisa bem legal que é sobre a gente estar preparado, porque a oportunidade caiu no seu colo, né? E a gente tem que estar preparado que isso pode acontecer a qualquer momento. Como caiu o negócio da palestra, né, cara? Lembra? Mas você me falou antes da oportunidade cair no seu colo que você tentou durante 5 anos e só ouviu não por 5 anos. Então, 5 assim, anos. além da oportunidade cair no colo, a gente tem que estar preparado para os nãos da vida. Nisso Como é que ia- você se prepara para o não? Isso ia batendo outros recordes, você não pode parar a tua vida por causa daquilo. Você vai fazendo outras coisas, mas aquilo tá ali. A hora que surgiu a chance, tu faz aquilo. Mas eu fui batendo outros recordes, fui ganhando competições, fui dobrando competições, triplicando, arrecadando fundos para instituições, mas aquilo tá focado. A hora que surgiu a oportunidade, tá A ali. persistência, então, para você é fundamental. A hora que tem a oportunidade, você tem que aproveitar, porque às vezes... E foi o que aconteceu na última madrugada, quando estava dando tapa na cara. Se eu tivesse desistido ali, eu ia ter outra oportunidade, ia ter que esperar mais 5 anos de novo para outra oportunidade. Eu falei, não sou de onde veio a ideia. Eu sou fechado com Nossa Senhora, cara. Ela sabe que eu estou fazendo bem, então ela, no final ela não deixa acontecer nada comigo. Então, você que está aí assistindo a gente, que tem seu negócio, que ouviu um não, às vezes, de um aportador, de um investidor, ouviu um não de um cliente que não quis comprar o seu produto, tá aqui um grande exemplo para você não se deixar bater com um não agora, um não quero, não posso investir. Não é isso, Márcia? Ao contrário, você tem que... É o que eu falo hoje em dia. Todos os outros shoppings que não acreditaram em mim devem estar arrependidos até hoje. Com certeza. Porque no certificado do Guinness tem o nome do shopping, onde eu bati o recorde, entendeu? Então, os só outros de você shoppings- levar uma multidão para dentro do shopping por 7 dias, Não, que e shopping depois, não quer um não, e o faturamento troço, o desse. shopping depois concorreu um prêmio de trabalho filantrópico, ficou em 2º lugar em toda a América Latina, Caramba. graças ao meu evento Graças lá ao seu evento. do Leite em Pó do Inca, né?
Então, pessoal, vamos começar a apoiar mais os atletas brasileiros, o esporte brasileiro, que isso é um grande problema a nível geral, não é E só no Rio de Janeiro, não, e né? as instituições acreditar, né, na ação Querer Bem lá, as crianças fazendo triatlo lá. Poxa, quando não pode sair um campeão olímpico dali? Claro que pode, Com é só certeza. acreditar, cara. É só acreditar e investir. Qual você acha que é o maior problema dos atletas, dos desportistas hoje no Brasil? Por que essa falta de patrocínio? Porque aqui a gente tem uma galera que é raça pura, né? Gente, é porque nego só quer apoiar o YouTube. Aí tem o YouTube sendo preso toda hora, aí fazendo falcatruas, fazendo safadezas, né? E o atleta, que eu tenho 6 recordes mundiais, o nome do Guinness, você vai procurar apoio. A primeira pergunta que me faz é quantos seguidores tu tem no Instagram? Aí o cara faz uma dancinha escrota na internet, está muito multimilionário. Quer seguir alguém? Segue alguém que te acrescente alguma coisa na tua vida, um pesquisador, um cientista, né? Um doutor em alguma coisa que acrescente alguma coisa na tua vida. Pô, você que é empresário pode apoiar um atleta, você saber que graças à tua ajuda o cara foi campeão mundial. Olha o orgulho que você tem, você Tá foi levando campeão. o teu país para esse lugar. Não, e né? você é campeão junto com ele, porque tudo que eu conquistei, nada é sozinho, cara. Nada é sozinho. A gratidão é a coisa mais importante. Você quer deixar uma mensagem para esses apoiadores, patrocinadores, para apoiarem Tem os tanto esportes? atleta, quantas atletas aí desistiram, porque a própria menina da Cidade de Deus do judô, né, que foi campeã agora de novo aí, quando acabou a Olimpíada, cancelaram o patrocínio. Quer dizer, e não adianta você patrocinar o cara que está pronto já para ganhar medalha. O cara um dia começou do zero. O cara tem que vir desde lá de baixo para ter tempo. Porque chega uma hora que você tem que escolher. Eu arrisquei muito, porque eu larguei emprego, larguei tudo para ultramaratona. E a ultramaratona não tem premiação em dinheiro, não tem nada. E não tem apoio porque não é reconhecido, porque não é esporte olímpico. Eu chego numa empresa e falo com 800 quilômetros, a primeira coisa que o cara fala é me chamar de mentiroso. É difícil. É surreal. E a minha especialidade é ambientes extremos, aí fica mais complicado ainda. Vou botar na minha marca, né? Acontece alguma coisa com o cara, não sei o quê. Foi engraçado, teve uma vez, eu tinha um programa Extremos na TV Globo, lembra? Sim, Cleiton lembro. Conservani. Aí apareceu ele correndo 100 quilômetros na Floresta Amazônica. Eu corri 500. Uau! Aí, Conta pra gente. Aí vai. quando veio aquela matéria, cara, foi um monte de mensagem, nego metendo malho. Pô, o Márcio tinha que estar aí, o Márcio tinha que estar aí, né? Ele correu 100. Cara, pô, eu falei, cara, o cara é repórter. Pelo menos ele tá levando o nome da ultramaratona para ser conhecida. Porque fala, ninguém sabe o que é. Hoje em dia tá virando até modinha, mas nem sabia o que era ultramaratona. Mas correu os 500 quilômetros da Floresta Amazônica, foi a maior loucura que eu fiz. Por que eu corri esses 500 quilômetros? Você acha que foi a maior loucura até hoje que você fez? Foi porque, cara, ali era... Eu dei de cara com onça, pisava em cobra o tempo todo, atravessava pântano com lama pelo peito, rio, porque a prova, existia uma competição de 250 quilômetros. E na época eu estava dobrando e triplicando a distância de todas as provas para poder arrecadar fundos para o Hospital do Câncer. E saiu uma reportagem na CNN dizendo que a Jungle Marathon era a ultramaratona mais difícil do mundo, essa prova de 7 dias dentro da Floresta Amazônica, 254 quilômetros. Aí a diretora da prova me chamou para tentar dobrar a prova dela. E era uma inglesa que organizava a prova dentro da nossa Floresta Amazônica. Ela me convidou para tentar dobrar a prova dela, mas fazendo de tudo para eu não conseguir, para falar, tá vendo como a minha é mais difícil? Ele dobrou todos, a minha ele não dobrou. Só que é o seguinte, a prova de 250 quilômetros, todo mundo correndo junto, espantava os bichos. Os 250 que eu corri sozinho, eu era caça. Entendeu? Verdade. E aí o combinado com ela era o seguinte, eu todo final do dia eu ia parar para dormir em alguma comunidade indígena para não dormir sozinho na floresta, que 5 horas escurece, você sai para caçar. Então eu sempre dormia em comunidade indígena para dormir sozinho. E o combinado era ter um atleta do meu lado para não estar sozinho na floresta. Mas ninguém se aventurou, só um cara aceitou ir do meu lado. Aí no primeiro dia ele correu do meu lado. Aí ela ficou por conta porque eu cheguei legal. No segundo dia, ela tirou o cara. Não deixou mais o cara comigo. A partir do segundo dia até o 7º eu corri sozinho. E mesmo assim você fez os Não, e ela 250. ficava com ódio. O que aconteceu? Porque ela pensava que aí no final do dia ela ia de barco na comunidade indígena, que era para eu estar lá, para ver se eu estava lá. E quando ela chegava na comunidade indígena, ela pensava que eu ia estar toda arrebentada desistindo. Ela chegava lá, eu estava jogando bola com os índios ainda depois de correr. E ela ficava para morrer. Aí eu corri os 7 dias dentro da floresta sozinho, aí encontrei os gringos, larguei com eles para correr mais 7 dias na floresta, ainda cheguei em 3º lugar geral na prova depois disso. Ela ficou revoltada, cara. Aí eu tenho o troféu lá que sou o único no mundo a correr 509 quilômetros dentro da floresta amazônica. E você ganhou o que pro Inca com esses 500 quilômetros? Me conta. Eu corria com a bandeira do Inca amarrada na mochila, e onde eu passava, eu ia divulgando para os gringos e tudo para fazer doação para o Hospital do Câncer. E quando eu estava correndo de lá, eu corria de lá postando, pedindo doação para o Hospital do Câncer. As pessoas iam fazendo depósito. Eu nunca aceitei dinheiro na minha mão. Entendi. Você quer doar, você deposita lá e me manda o comprovante Isso de é depósito. bacana. Nunca quis aceitar Você tem dinheiro mais na ou mão. menos ideia de quanto o hospital arrecadou com essa sua prova? Cara,
Eu sei que no total já deu mais de 150 mil pacotes de leite em pó que eu já arrecadei. 150 No total mil. foi. Que Tem eventos que eu arrecadei bacana. mais de 10 mil pacotes. Eu arrecadava mais de 10 mil pacotes por ano no INCA. E teve Sensacional. na Ação Querer Bem, teve um lance legal, né? Que teve um cara na Austrália que entrou em contato comigo, que quem pedala deve saber. Parece que tem um troço que você se cadastra no site, que você fica subindo e descendo o morro até bater a altimetria do Everest. Aí você recebe o certificado como se você tivesse subido o Everest pedalando. E esse cara da Austrália entrou em contato comigo que queria fazer isso. Aí, eu falei assim, aí ele viu que eu fazia filantropia, falou, poxa, eu quero fazer, então, quero doar para alguma instituição. Você indica alguma instituição? Eu indiquei essa Não Querer Bem para fazer a doação. E eu nem lembro quantas cestas básicas, arrecadou bastante cesta básica, eu não lembro quantas. Que E o bacana. legal foi no dia que ele ia fazer o evento, ele entrou em contato comigo. Márcio, como é que você consegue? O que você faz para conseguir, né? Eu falei, cara, você vai ter que subir esse morro quantas vezes para bater? Ele, 20 vezes. Se tu subir a primeira vez pensando, pô, falta 19, ferrou. Tua mente vai fracassar. Você divide essas em 5 competições de 4 voltas. Você subiu 2 vezes, pô, tô na metade. É enganar a mente. Você subir por falta 19, falta 18. Ensina pra galera como é que a gente faz para enganar a mente. Isso é interessante. Cara, se você tem um projeto que é muito difícil, você divide em subprojetos. Cada subprojeto que você conseguir é uma vitória. E aí te motiva a tu ir para o outro subprojeto no final de tudo. Tem um vídeo que se eu achar na internet, foi engraçado, quando eu estava dobrando o deserto do Vale da Morte, Estados Unidos, eram 434 no deserto, né? Quando eu corri quando eu corri 234, tinha um vídeo falando assim, poxa, agora só falta 200. Aí o negócio, só 200? Mas para quem correu 234, falta menos da metade. Menos da metade, não é? isso aí. Então é isso, é tu enganar a tua mente, cara. E conta pra gente agora um pouquinho, você me falou que você agora é um TED Speaker, né? Como é que foi chegar lá? Eu achei muito legal a história. O pessoal de casa precisa saber. Eu falo que tem coisas que só acontecem comigo e com Botafogo, né? Na minha ignorância, eu não conhecia o TED, né? E a moça do TED foi 3 vezes lá na minha loja, pedindo para eu ir lá fazer a palestra para o TED, e eu recusando. Aí um dia, né, minha filha morava em Praga, na República Tcheca, e todo dia de manhã a gente se fala por vídeo. Eu falei, Camila, tem uma mulher enchendo meu saco aqui, quer que eu dê uma palestra no tal de TED, eu vou dar palestra de graça porcaria nenhuma. Minha filha, tu tá maluco? É o sonho de todo palestrante, só vai fera lá, não sei o quê. E aí, na época, minha palestra dura 1 hora e 10. E aí, para reduzir, que o limite lá no TED é 17 minutos, né? Aí, depois que eu aceitei tudo, eu fiz várias reuniões com ela, ela foi separando o que era mais importante. Eu sei que um dia antes eu dei umas 20 palestras para minha esposa, cronometrando para não passar no tempo, né? E chegou, aí como foi na Cidade da Música, na Barra, como lotou, passou ao vivo. E aí, minha filha assistindo de lá de Praga, minha esposa daqui, e as pessoas dando palestra, o pessoal lá, quando eu dei a palestra, em 17 minutos, eu fui aplaudido de pé 3 vezes, e o pessoal falou que eu tinha pago a palestra, né? E até hoje, entram pessoas em contato comigo para dar palestra que assistiu o meu TED, né, cara? Caramba, então foi legal. Marcante mesmo, Foi, né? Na minha ignorância eu não conhecia, né? E tem pessoas, às vezes às vezes a empresa tem vários eventos no dia, não pode ter uma palestra de 1 hora, só precisa de uma palestra de meia hora, de 20 minutos, aí pede para eu dar feito o TED mesmo, em vez de dar a palestra completa. Mas eu gosto da palestra completa. E você, Márcio, você corre só de forma filantrópica, né? Então, eu queria saber como você faz, você não tem outros trabalhos, como é que você faz para se sustentar se as corridas são só filantropia? Eu não vendo meu corpinho. Não vale nada, já está tudo remendado. Eu tenho uma loja de esportes, né, aqui na Barra, que é vendo material da Lupo, da Bagagem. No Barra Square, Shopping Barra Square, só pergunta lá a loja da Lupo. Dá o seu endereço, então, para o pessoal que está assistindo. Quem vier para o Rio de Janeiro, cidade turística, conhecer, vai lá, conhece o Márcio, tira foto, pega autógrafo. Mas é a coisa que eu mais amo na vida é da palestra, sabe? A coisa que mais me irrita é ver você desistir do teu sonho. Eu sei que você pode. Paixão. Eu sei que você... A palestra que mais me marcou na vida foi uma palestra para os pais das crianças lá do Juquinha, né? Os pais das crianças tudo deficientes, com problemas pessoais. Olha, ele gosta tanto, mas gosta tanto de dar palestra, que eu tô deixando ele fazer a propaganda gratuita da loja e nem falou o nome da loja. Não, eu gosto da palestra. E o que me marcou nessa palestra, os pais das crianças assistindo a palestra, no final da minha palestra, uma mãe deixou todo mundo embora, aí me abraçou chorando, falou assim, ela tem um filho com síndrome de Down e um paralisia cerebral.
Ela Nossa. me abraçou chorando, falou assim, eu estava desistindo dos meus filhos, mas depois de hoje eu não desisti mais não. Ela me abraçou, pô, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Não tem. Ele vai me fazer chorar, gente. Não Olha, o tem. pessoal da edição, por favor, tira as lágrimas. Não tem, sabe? A coisa que eu mais gosto no final da palestra é ver as pessoas chorando de emoção, me abraçar, desistir. Porque mais coisas que você tenha conquistado na tua vida, sempre tem alguma coisa que você deixou de lado. É verdade. Aí te cutuca. Porra, sabe? Eu tenho prótese no quadril, tenho 2 próteses na coluna, entendeu? A prótese no quadril, a pessoa não tem nada a ver com a corrida. Depois que eu bati o recorde de 7 dias na esteira, eu estava treinando aqui na Praia da Barra quando tocou aquela música do Frejá. Por você eu iria a pé do Rio a Salvador e eu ia fazer boda de prata com a minha esposa no ano seguinte. Falei, tá aí, vou correr do Rio a Salvador em homenagem à minha esposa. Entrei, sonha direito, né? Entrei em contato com o Frejá. Eu queria o Frejá cantando para ela em Salvador na minha chegada. Isso que é um homem romântico, rapazes que estão nos assistindo. Inspirem-se, não precisa correr do Rio a Salvador. Aí, Que logicamente, que ele bacana. falou que não podia e tudo, mas autorizou a música e tudo. Eu peguei carona numa van daqui a Salvador para mapear o percurso, ver quantos quilômetros tinha entre cada cidade, para saber onde eu ia dormir todo dia. Resumindo, eu ia correr 85 quilômetros por dia, todo dia, durante 26 dias. Uau. Todo o projeto pronto, tudo montado. Um mês antes, eu fui para o interior de Minas, na boda de ouro do meu padrinho, aquela cidadezinha pequenininha, que só tem uma rua. Eu passeando com a minha esposa, olhando a vitrine da loja, parecia que alguém chegou por trás de mim e enfiou a faca na cabeça. Só do lado esquerdo e atrás, pancada, pancada e febre, pancada e febre. Eu fui pro hotel, apaguei, só acordei o dia seguinte. Espera só um minutinho. Alex, dá pra fazer 2 episódios? Então vai. Pode continuar. Desde o início ou continua? Não, pode continuar que ele corta. Aí eu passeando com a minha esposa, veio aquela pancada na cabeça, pancada e febre, pancada e febre. Não, então vamos lá. Tá. Eu fui passear com minha esposa no interior de Minas, que era a boda de ouro do meu padrinho. Eu passeando na rua assim, do nada, parecia que tinha enfiado uma faca na minha cabeça. Só do lado esquerdo atrás, pancada e febre, pancada e febre. Fui pro hotel, era umas 3 da tarde, apaguei. Só acordei o dia seguinte. Vim pro Rio, cheio de dor e febre. Fui 2 vezes no hospital, pessoas achando que era zika, dando remédio e não passava. A minha sorte, que o chefe da cardiologia da Casa de Saúde de São José me estudava há 2 anos para tentar descobrir porque eu corria tanto e ficou meu amigo, doutor Fabrício Braga. Para mim é Deus no céu e na terra. E aí minha esposa lembrou, Márcio, liga pro Fabrício. Eu liguei para ele vem para cá agora. Eu fiquei 9 dias na São José internado. Todos os exames que eu fazia, dava tudo normal. Ninguém sabia o que eu tinha. E eu espremendo a cabeça, berrando de dor, até que descobriu a doença autoimune, rara, com 20 casos no mundo, que estava necrosando as artérias da minha cabeça. Eu tive que arrancar 10 centímetros da artéria, tive que abrir aqui, arrancar 10 centímetros da artéria e fiquei 2 anos tomando corticóide em dose maciça. Se você pegar na bula do corticóide, efeito colateral, necrose da cabeça femoral. A gente cura de um lado e te arrebenta do outro. Para quem corria 800 km, eu não andava mais. Eu ia no banheiro e ia rastejando pro banheiro. Aí eu tomava banho assim, chorando debaixo do chuveiro. Eu falei, por que comigo? Bate aquela revolta, né? Poxa, socorro para fazer o bem, por que comigo? Foi quando me chamaram para carregar a tocha olímpica. Eu carreguei a tocha olímpica mancando. Era um choro misturado de dor e emoção ao mesmo tempo, né? Cada vez que eu pisava no chão, era osso com osso batendo. Foi quando o meu ortopedista me mandou uma mensagem que existia uma prótese muito boa, que era a chance de ter uma vida normal, não fazer o que eu fazia antes, mas ter uma vida normal como qualquer pessoa. Só que essa prótese era suíça, custava R$30 mil. Eu anunciei a venda da esteira, que eu bati o recorde mundial na internet para poder pagar a prótese. Quando anunciei, me ligou um cara de Recife, você deve até conhecer ele, porque ele tem curso na área jurídica, Dr. Renato Saraiva. Doutor Renato, sensacional. Pra Um mim- abraço se estiver nos assistindo. Oh, ele é para mim, que aquele cara não existe. Ele ligou para mim e falou, meu amigo, não vende sua esteira, não. Me passa o número da tua conta que eu vou depositar o dia para você voltar a fazer o que você ama. Uau. Ele bancou toda a minha operação. E quando eu me internei para botar a prótese, um cara me mandou uma mensagem com o espanhol, tinha batido o recorde do caminho de Santiago de Compostela, 820 quilômetros. Aí eu falei para mim mesmo, essa doença escolheu a pessoa errada, eu vou me curar e vou bater esse recorde. Botei a prótese no quadril, 10 meses depois eu corri 820 quilômetros e bati o recorde mundial e ajudei a pagar 820 quilômetros de prótese. 10 meses depois. 10 meses depois. E ajudei a pagar Isso o que é tata- superação. E ajudei a pagar o tratamento das crianças do Juquinha durante um ano. Sensacional. Então, Márcio, eu falo, nossa mente é inteligente. Às vezes que você está agredindo o teu corpo, ela quer que você pare para te proteger. Sim. Quando eu passei a correr por um propósito, eu deixei enganar minha mente. Ela não deixou parar, que se eu parar, eu deixo salvar uma vida. Você não acha que eu sinto dor? Não, eu sinto dor, cansado, não sai de parar. Você é um ser humano Tudo ainda, é. né? Mas na hora que eu pensei, eu falei, não, se eu parar, aquelas crianças não vão ter ajuda, eu vou me sentir culpado.
E isso faz eu continuar. Então, o propósito de vida fez tudo ficar diferente, entendeu? Márcio, que sensacional. Olha, a gente teria papo aqui para uns 10 podcasts, mas a gente já bateu um podcast e meio. Eu vou encerrar. Vou mostrar, pessoal, olha que honra. Ganhei de presente do Márcio. Tá pegando bem aí na câmera. O livro, esse é o último livro que você Na lançou. verdade, eu tinha lançado o primeiro, lancei o segundo, eu ia lançar o terceiro, só que as editoras ficam com 90%, fica com 10%. Aí eu resolvi bancar do meu bolso, só que aí eu juntei os 3 num só, eu fiz trilogia, então 3 livros em um, e só vende na minha mão. Então, pessoal, esse livro aqui, onde é que o pessoal compra? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp mesmo, 21 99815 9117. Pode repetir que a gente vai deixar nos comentários, mas 21 99815 9117. E o seu Instagram qual O livro custa R$70 e o frete para qualquer lugar do Brasil é o mesmo, é R$15,90, que a gente bota impresso módico, aí o preço é padrão para qualquer lugar do Brasil. Gente, amei. Esse aqui é meu, ó. Ganhei de presente das mãos do E o Instagram é Márcio Vilar com 2 L's oficial. Quem quiser a palestra motivacional de verdade, pode ter certeza. Também pelo Instagram ou WhatsApp, a pessoa te contrata para as palestras. Qualquer lugar do mundo. E quem quiser conhecer a sua loja... Vai lá tomar um cafezinho comigo que eu vou contar uma história como se cria fake news, que não dá mais tempo aí, do Café com Maisena, que ficou famoso. Então deixa aí o nome da sua loja, o endereço que você quiser. O nome da loja é difícil, é Márcio Vilar Esporte. Ai, é muito difícil, não gravei. É no Barra Square, no Shopping Barra Square na Barra. Só perguntar onde é a loja da Lupo no Barra Square, que todo mundo sabe. Maravilha, Márcio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero te ter aqui outras vezes. Só chamar. E, pessoal, vocês que assistiram, que gostaram, deixem uma mensagem para o Márcio nos nossos comentários. Com certeza eu vou passar para ele todas as mensagens que vocês deixarem. E lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui no podcast tão incrível quanto esse. Você quer deixar uma mensagem para os nossos empresários, Márcio? É aquilo que eu falei no início. Você não é a cereja do bolo. O mundo não vai parar para você se você está feliz ou triste. A pancada vem. Respira fundo e parte para dentro. Você viu aqui. Quantas pancadas eu tomei e continuo em frente. E cada vez que você toma pancada e você ressurge das cinzas, eu tenho tatuado aqui, ó, a Fênix aqui, eu tatuado por causa disso. E eu tenho a frase do Raul Seixas tatuada no braço. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Não desiste, não. A única pessoa que não pode desistir de você é você mesmo, tá? É isso aí. Gente, depois dessa, nada mais a declarar. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.